Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas relacionados ao mundo do direito. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a adjudicação compulsória extrajudicial, que vem dentro daquele pacote de desjudicialização e dos seus desdobramentos práticos. Mas antes da gente começar o tema, eu queria convidá-lo a se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, também ativar o sininho se você quiser. Pode rodar a vinheta, João. Bem, pessoal, como já antecipado, nós vamos falar hoje sobre um tema na mesma pegada do que já falávamos em outros vídeos, relacionado à questão da desjudicialização. Nós sabemos que hoje o Poder Judiciário não está dando conta de tantas e tantas demandas judiciais, o tempo é inimigo hoje, as pessoas não estão mais querendo esperar toda aquela burocracia, o tempo que o Poder Judiciário leva para determinadas situações. Então, o nosso Legislativo está criando alternativas para desburocratizar. E fazendo esse link, o que tem se observado hoje é uma busca cada vez mais pelos cartórios. Então, hoje nós estamos tirando muitas ações que poderiam ser ajuizadas no Judiciário e colocando uma alternativa, que são os cartórios. A novidade agora, que foi criada no meio do ano de 2022 e que nós vamos comentar no vídeo de hoje, é a adjudicação compulsória extrajudicial, que é mais uma dessas ferramentas ao lado do inventário, que nós já falávamos, ao lado do divórcio e tantas outras medidas que estão sendo estudadas, assim como outras que são apenas projetos, como por exemplo a execução extrajudicial, tudo isso pensando em alternativas para nós diminuirmos o número de demandas no Poder Judiciário. Como que funciona basicamente então essa questão da adjudicação compulsória extrajudicial? É muito próximo àquilo que nós já temos hoje para a adjudicação compulsória judicial. São situações específicas em que a pessoa que adquiriu um bem imóvel, ela não consegue oficializar essa compra por meio de assinatura da escritura pública. E com isso ela precisa efetivamente se socorrer do Poder Judiciário até então, e agora ela também pode utilizar do cartório para fazer a regularização disso. Então vamos contextualizar para que todos possam entender melhor essa dinâmica. Então vamos imaginar que você que está nos assistindo adquira um imóvel, só que você não consegue comprar esse imóvel à vista, você não tem condições. Então você vai fazer a compra desse imóvel, a aquisição desse bem imóvel, por meio de um documento que nós chamamos compromisso de compra e venda, que é uma forma de você fazer a compra e venda desse imóvel, mas ocasião em que você não consegue pagá-lo à vista. Então vamos imaginar lá que você vai pagar em 20 meses o valor total daquele imóvel. Então você assina juntamente com aquele que está vendendo esse compromisso de compra e venda, e todos os meses, conforme entabulado nesse determinado acordo, você vai pagando. Ao final das 20 parcelas, você, enquanto comprador, que honrou com todos os pagamentos, conseguiu pagar as 20 parcelas e adquiriu efetivamente o imóvel, procura agora o vendedor. Olha, vendedor, eu fiz o pagamento de todas as parcelas, então agora vamos lá no cartório assinar a escritura pública para que eu possa depois fazer o registro e aí, com isso, automaticamente o bem passar a ser de minha propriedade. Acontece que nesse momento o vendedor ele não aparece ou ele se recusa a fazer a escritura pública, não restando outra alternativa que senão o ajuizamento de uma ação de adjudicação compulsória. Ou agora, nessa nova modalidade, procura-se o cartório para que isso possa ser feito via adjudicação compulsória extrajudicial. Então veja que interessante, agora eu não preciso mais buscar o judiciário para poder efetivar o meu direito enquanto compromissário comprador. Eu posso fazê-lo por meio do cartório. Então eu vou ter que fazer com todos aqueles requisitos estabelecidos na lei. Então eu vou ter que comprovar o efetivo pagamento, eu tenho que comprovar que eu notifiquei o vendedor e que ele não aceitou, ou ele não quis, ou ele não respondeu à minha solicitação, o comprovante dos pagamentos e toda aquela documentação necessária para a consolidação de uma compra e venda, tais como certidões e todos os documentos que a lei exige. Então hoje é uma forma da gente tentar o quê? Desjudicializar a partir do uso
também dessa alternativa via cartório. Agora eu vou passar para vocês aqui 5 regras importantes para que vocês possam saber mais informações sobre a questão envolvendo a adjudicação compulsória extrajudicial. Número 1. O registrador de imóveis deve pôr fim ao procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial se o proprietário, promitente e vendedor concordarem em outorgar o direito de propriedade, sendo o expediente destinado a um tabelião de notas. 2. O registrador de imóveis deve pôr fim ao procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial se o proprietário, promitente e vendedor discordar motivadamente com o procedimento, sendo o expediente destinado ao foro judicial. 3. Circunstâncias que ensejam a continuidade do procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial. Item 3.1. O registrador de imóveis deve deferir o procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial se o promitente comprador que comprovar que o proprietário, promitente e vendedor não mais existe, seja pela morte da pessoa física ou a extinção da pessoa jurídica, e os seus herdeiros, inventariante, liquidante, se encontrem em local incerto e não sabido. Próximo item. O registrador de imóveis deve deferir o procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial se o promitente comprador comprovar que o proprietário existente, ou seja, não falecido, ausente, extinto, se encontra em local incerto e não sabido. 4. O registrador de imóveis deve converter o procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial em procedimento de uso capião extrajudicial, caso não se obtenha resposta do proprietário, promitente e vendedor e estejam adimplentes os requisitos desse procedimento. Último item. O registrador de imóveis deve pôr fim ao procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial, caso não se tenha resposta do proprietário, promitente e vendedor e não seja possível a comprovação mencionada no item 3 ou a conversão uso capião, devendo instruir a parte a procurar o Poder Judiciário. Portanto, pessoal, é mais uma alternativa que se coloca à disposição para que você, seja enquanto advogado, seja enquanto parte, seja qual for a situação, que você possa também se utilizar dessa ferramenta, fazendo com que você, preenchido todos os requisitos que nós mencionamos, possa se utilizar dessa alternativa extrajudicial para conseguir o direito do seu cliente ou o seu direito, uma vez que é uma ferramenta que tende a ser mais rápida, eficiente e resolva também o seu problema. Então esse foi o vídeo de hoje, ficamos aqui à disposição para outras dúvidas. Até lá!